Esse episódio do podcast Prosa, Café e Bíblia teve o apoio cultural de Authentic, Ebenezer Informática, Providencial Seguros, Salão Transformação, Salão Estilo Mulher, Numed, Que Preço, As Legítimas e Livraria Batista. Estamos começando mais um Prosa, Café e Bíblia hoje com um tema super interessante que eu acredito que, assim como nos inspirou, vai inspirar você também. Hoje vamos falar sobre vivendo em equilíbrio, corpo e espírito. E, para tanto, nós estamos aqui com uma bancada recheada de pessoas que têm o que falar e que vai repartir com nós a sua experiência. Eu quero que cada um de vocês se apresente. E, antes disso, já que a gente sempre tem uma perguntinha ali que a gente solta já para deixar o convidado bem à vontade, eu queria saber de cada um de vocês o que é ser saudável. Eu, particularmente, pessoalmente, acredito que é tudo uma questão de equilíbrio. Queria que vocês dissertassem. Kaique, por exemplo, que está ali no cantinho, por favor. Eu também parto pelo princípio boa noite, boa tarde, bom dia. Vou fazer um regresso aqui, né? Eu acredito que ser saudável é também manter esse equilíbrio, né? O que não nos deixa saudável seriam os excessos de todas as coisas que a gente consome. Eu acho que tudo consumido, quando a gente fala sobre corpo, né, sobre cuidado, o que é consumido de maneira equilibrada e de maneira coerente é saudável. Então, para mim, essa é a definição. E aí, pessoal, os convidados, por favor, se pronunciem. Estamos ansiosos por saber a resposta de vocês. Vai, Brenda. Olá, eu me chamo Brenda, eu sou nutricionista. Estou aí já atuando há uns 4 anos, mais ou menos. E para mim ser saudável também vai aí nessa linha do equilíbrio, mas o equilíbrio tanto do que eu consumo e tanto da minha mente também. Porque o nosso corpo e a nossa mente, ele anda interligado, né? O nosso intestino e a nossa mente, ele anda em ligação. Então, tudo que vai nutrir o meu intestino, a minha mente também precisa estar nutrida. Então, esse equilíbrio do alimento que eu consumo, de como minha mente vai estar, de quais são os alimentos que eu vou ingerir, tudo isso vai gerenciar o que é ser saudável, quanto eu gasto, o que eu estou consumindo também, né, para não ter essa energia acumulada. Então, realmente é uma linha de equilíbrio. Muito bem. Eu sou Linsmar, sou médico e eu preciso aproveitar a deixa que a Brenda deixou. Leonasmo legal. A deixa que foi deixada pela colega, falando sobre a questão de, vocês falaram em corpo e espírito. E ela puxou o esquema da mente, corpo, mente e espírito. A tríade perfeita para o equilíbrio. E o que Kaique falou acerca dos excessos. Bom, não significa que tem coisas que eu vou comer um pouquinho e está tudo bem. Não. A maioria das coisas a gente vai pelo trivial. O excesso pode causar problema. Tem aquelas que não. Elas vão causar problema independente da quantidade. Ou um pouquinho ou muito, elas vão trazer problema. E eu esqueci de dizer que eu trabalho com a parte de nutrologia e gastroenterologia também, que é minha primeira formação. Gastroenterologia e endoscopia. E mais recentemente com a parte de nutrologia. E ser saudável é um desafio. Talvez essa seja a resposta que suscite mais dúvida ainda, porque não tem um perfeito conceito do que é ser saudável. Não está em nenhum livro de regras. Ser saudável é isso. A gente sabe que tem algumas coisas, assim como a gente pensa em vida espiritual, uma vida espiritual saudável. Tá, a gente tem um livro de regra e prática, que é a Bíblia. A gente tem manuais de gastroenterologia, manuais de nutrição, manuais de nutrologia, que vão definir, que vão trazer algumas diretrizes. Mas o ser saudável é algo que também tem um ponto de pessoalidade, eu diria assim. Mas antes, até interrompendo o nosso convidado, que coisa delicada, mas eu preciso saber que eu acredito que seja uma dúvida de todo mundo aqui. Todos nós. Estamos todos calados, mas precisamos saber. Doutor Linsmar, o que faz um nutrólogo? Boa pergunta. O nutrólogo, antes de mais nada, é um médico. Não existe nutrólogo sem ter cursado medicina.
A nutrologia é uma especialidade médica, quer seja por residência médica, por pós-graduação e depois por prestar uma prova para a especialidade. Aí você alcança esse status de nutrólogo. O nutrólogo ou a nutrologia é a especialidade que trabalha especificamente trazendo, a partir do que nós temos entre comida e corpo, o processo de saúde e doença. Então o nutrólogo ele avalia, ele trata, ele trata doenças, programa estágios de melhora, prognósticos baseado no que a gente tem de comida, no que a gente faz com a comida, que não é só o que a gente tem, é o que a gente faz com a comida também, porque os corpos são diferentes. E com a prerrogativa de prescrição também de medicamento. Então o nutrólogo também prescreve medicamento. A gente acha que só vai trabalhar com alimento com isso, não. Às vezes a gente precisa demandar desse tipo de coisa. E falando só um pouquinho mais, a gente tem diversas facetas na parte da nutrologia. A gente veio falar muito da nutrologia voltada para o lado estético, uma coisa que está talvez nos outdoor em todo mundo. A nutrologia é voltada para as diversas áreas que são áreas de consumo do corpo humano, doenças infecciosas ou infecto-contagiosas, doenças oncológicas. Então a gente vê pacientes que demandam dessa atenção da nutrologia. E nesses a gente destaca a nutrologia no contexto hospitalar, assim como a nutrição também no contexto hospitalar, trazendo ali para um paciente que talvez não consiga via oral se alimentar, algo que seja mais específico para aquela pessoa, dentro da necessidade dela, que seja colocado via, a gente chama de via parenteral, pela via venosa, e especificamente para cada paciente. Seria, em linhas gerais, o que a gente trabalha e o que a gente difunde como nutrologia. Ufa, interessante. Ufa. Pronto, já estamos aliviados, já sabemos. Isso. Ufa. Agora nosso irmão, Matheus. Fala aí um pouquinho da sua experiência, Matheus. Boa noite. Meu nome é Matheus, não sou formado em nutrição, não sou médico, não sou educador físico, mas tenho um conhecimento empírico de 10 anos, esse ano faz uma década que estou em uma academia, melhorando 1% a cada dia e trazendo um pouco da minha experiência empírica aqui para vocês. E em relação à vida saudável, para mim uma vida saudável, puxando o que Nisma e Brenda falaram, só acrescentando que também creio que uma vida saudável tem que ter um exercício físico dentro da capacidade da pessoa. Essa pessoa pode fazer 1% que faça, pode fazer uns 2% que faça, 50%, mas que faça algo, porque a gente aprende que para uma vida saudável a gente tem os 3 pilares para o alto desenvolvimento, do alto rendimento, que é o descanso, a alimentação e o exercício físico. Então, não ter a alta performance, mas dentro desses 3 pilares, um deles é o exercício físico. Dentro da capacidade da pessoa, né? Nem todo mundo tem a mesma capacidade, nem todo mundo tem mesmo rendimento, mas que faça 1% uma caminhada, uma dança, algo que faça a pessoa também queimar o que ela... Uma rotina, né? Consumir, que é bom tanto para o corpo quanto para a mente. E é uma vertente que, às vezes, a gente, né? É só academia, entender que cada um, como o nosso querido irmão falou, que cada um ali no seu equilíbrio, tentando buscar seu equilíbrio, consiga, né? Fazer o que pode fazer e que vai desencadear uma série de mudanças ali, corpóreas e mental, enfim, nosso pastor. Vamos lá. Eu sou o pastor, tenho uma vida sedentária. Muito bem, para mim, vida saudável é uma meta que pode ser atingida, mas que muita gente tem dificuldade de alcançá-la, né? E que se coloca diversas justificativas para isso. E aí a gente já emenda com uma pergunta importante, né? A gente constata que muitas pessoas desejam,
mas não conseguem entrar nesse padrão de vida saudável. E uma das justificativas apresentadas, muitas vezes, é porque o acesso a essa vida saudável, às vezes, é difícil mesmo. Na dimensão de custos, na dimensão de entrar em uma rotina, em uma prática de academia, ou até mesmo de ter acesso a questões de médicos, de orientação. E aí eu quero deixar aqui a pergunta, vocês concordam com isso? Que esse sonho de uma vida saudável, ele não é para todo o povo brasileiro, apenas para alguns? Essa é uma boa pergunta para a gente debater aqui. É polêmico. E aí, pessoal? Todo mundo pensando agora, cabecinha fervilhando, mas e aí? O nutricionista aí pode nos dar essa contribuição. Olha, eu acho que falar de vida saudável e ter essa relação da questão de se a pessoa pode ou não pode, e que é muito difícil, eu linko pelo lado de que a gente vamos colocar em uma sociedade que a maioria da população, né, tirando aquelas pessoas que vivem em um estado de muita vulnerabilidade, né, de fome, não consiga ter acesso à alimentação. Aí já é um grupo da sociedade que a gente não pode colocar como um estilo de vida, um estilo saudável, porque ou aquela pessoa vai ter o que comer, que alguém vai ofertar, ou ela não vai ter o que comer. Então, esse grupo da sociedade a gente não pode colocar como. Mas é o que eu sempre falo aos meus pacientes quando vão no consultório, né? Muitas vezes, quando a gente faz a anamnese, o relato da rotina e tudo, muitos deles acaba que gasta o seu tempo ou gasta o que era necessário para iniciar uma atividade, uma alimentação saudável ou uma atividade física com outras coisas que muitas vezes são banais, como, por exemplo, pacientes que perdem noites em eventos de festas, vamos supor, que sempre, né, a gente encontra em consultório, em conversas, e aí se coloca na balança o quanto que eu estou gastando do meu dinheiro e o quanto que eu estou gastando do meu tempo em determinado período da minha vida. Se eu fosse colocar na balança, ou se eu fosse pensar a longo prazo, o que eu poderia fazer para incluir uma alimentação saudável e uma atividade física na minha rotina? Hoje eu tenho pessoas que não conseguem ir para a academia, mas faz uma bicicleta, faz uma esteira ou caminha na rua. Claro que a gente vai explicar o impacto de cada atividade física para cada pessoa. Mas, assim, essa questão da relação do estilo de vida saudável ser muito longe, eu acho que a gente precisa, na verdade, colocar na balança o que eu quero para o meu futuro prolongado. A gente sempre vai achar, se a gente parar para analisar, a gente sempre vai achar um tempinho para incluir. Porque, como, por exemplo, quando chega um paciente diabético, né, lá no consultório, ou ele vai parar de fazer o que ele estava fazendo antes para ter uma alimentação saudável e prolongar um pouco mais seu tempo de vida, ou vai chegar num determinado momento que vai ter alguma intercorrência. Então, chegou em um estado de vida que ele querendo ou não, ele vai ter que fazer. Sabe? Como quando chega um paciente pré-diabético, né, que ainda está ali, a gente ainda consegue dar uma revertida. Ele consegue mudar os seus hábitos e a gente consegue ter uma melhora. Mas quando chega em um estado de vida que ou é 8 ou 80, aí a gente consegue achar um tempinho para fazer o que a gente poderia fazer antes. Eu acho que a gente precisa dar prioridade. Tudo é dar prioridade. Sim. Você tocou num ponto interessante, Brenda, que eu vou trazer aqui, né, uma experiência que eu tive quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos de 9 para 10 anos, numa dessas rotinas de exame, foi constatado que eu precisava entrar numa dieta por eu ter uma alteração no meu nível de glicemia. E aí eu me vi meio que desesperado, porque ou eu cuidava, ou havia uma pressão, né, muito forte, do tipo, só faltava dizer que eu ia morrer. Imagina uma criança ouvindo isso. Uma criança. E aí eu tive uma dificuldade de me adaptar à alimentação renovada, muito por conta do costume que eu tive no passado de não consumir ou na mesma quantidade, sempre ser a mais, como eu tinha falado sobre os excessos, como também no sentido de renovar, de consumir novos alimentos pela questão da rotina e do cotidiano. E aí a minha dificuldade no início era mais sobre isso. Eu me vi forçado a ter um hábito saudável da qual eu não tinha.
Você acha que a necessidade que as pessoas que frequentam o seu consultório, elas têm mais por conta de uma rotina que é difícil ou por escolhas? O que é que você vê assim na sua rotina de consulta? Você acha que é por falta de uma vontade mesmo de querer mudar, ou porque a rotina, pelo costume, acaba fazendo com que essa mudança ela seja mais difícil? Olha, eu não chego nem a dizer que seja algo de não querer mudar, né? Como eu falei, é algo de ter prioridade, sabe? É claro que muitas vezes tem pessoas que têm uma rotina extremamente agitada, né? Mas é como eu bati na tecla. Chega um momento que a doença vai chegar, você vai precisar parar. Então, é melhor você tentar incluir, tirar um momento da sua rotina, nem que seja um momento pouco, principalmente com a alimentação, né? Você conseguir mudar ali a alimentação, ou tirar um momento para você se exercitar do que você esperar uma doença chegar, e você vai ser obrigada a fazer isso, sabe? Então, na verdade, a gente não obriga o paciente a fazer nada. O paciente vai até o consultório, ele vai relatar o problema que ele tem e a gente vai dar uma possível solução. Aí ele vai ter esse segmento a partir do momento do querer e do esforço. A gente não obriga, mas a gente explica até que ponto isso vai acontecer e os males que vão ocorrer se não houver realmente uma mudança, sabe? Então, assim, vai muito da pessoa também. A gente sempre fala que a gente vai caminhar junto até um certo ponto. A gente não vai estar 24 horas do lado do paciente, né? Então, a gente não vai saber se ele está fazendo tudo certinho ou não. Mas aí vai dar consciência, na verdade, de cada um, do que eu preciso fazer é isso, né? Então, eu vou ter que fazer, porque é o que é para minha saúde, é o que é para minha melhora. Mas eu acho também que a gente acaba entrando aí, recaindo nos excessos de ou eu faço uma super dieta, que a gente vai tirar tudo que não pode, a gente agora vai viver 100% fitness, ou então, já que a gente não vai conseguir fazer isso, eu também não vou fazer nada. E aí entra no que o Matheus comentou, que ele está 10 anos nessa vida, um exemplo para todos nós. Para todos nós. Para todos nós. Essa vida de rotina ali de academia, que eu tenho certeza que é difícil, né? Imagina assim, a labuta que seja. Mas aí eu já puxando o gancho de Cindy, aí entra na questão do imediatismo. Isso. Né? Porque é sempre o que eu falo. Chega um paciente no consultório, vamos pegar o gancho estético, né? Que tem esse boom agora, da estética. Chega um paciente com 15, 20 quilos a mais. Ele não conseguiu engordar isso tudo de um dia para o outro. Então, ele não vai perder de um dia para o outro. Mas chega nesse ponto do imediatismo, da comparação, né? Principalmente hoje em dia, que todo mundo sabe prescrever, sabe? Quem não tem formação, você entra no Instagram, entra na internet, vai ter lá uma pessoa que vai dizer o que você deve fazer. Essa pessoa não é formada, essa pessoa não estudou para isso, mas vai dizer assim, faça por esse jeito. E aí as pessoas preferem ouvir quem não tem um embasamento científico do que ouvir quem tem. Então, vai essa questão das dietas super restritivas, né? Vai essa questão do imediatismo, do eu querer logo, eu comecei aqui esse primeiro mês, eu quero ver minha mudança logo nesse primeiro mês. Não é assim, né? Tudo é degradativo, né? A gente vai diminuindo aos poucos, até para ter o emagrecimento saudável. Voltando a essa questão do emagrecimento, como eu citei. Mas essa questão do imediatismo é o que tem prejudicado bastante, do eu querer logo, sabe? Eu não consigo. Em 10 anos eu vivi uma vida ali muito sem... Eu levei meu corpo ao limite do que eu poderia levar. E agora que em um mês... eu não estou sentindo tanto efeito assim, viu, Brenda? Essa sua dieta tá errada. E com relação a quando a gente fala em ter acesso, como o pastor Jean tinha comentado, eu já vi muitas pessoas falarem da dificuldade de ter uma vida saudável, muito pela questão do custo mesmo, de se manter uma vida saudável. Não conseguir se adequar ao Não se adequar, exatamente. Do consumir algo que é mais barato, e por isso não quer dizer que é mais saudável, e ter esse acesso mais rápido ali, e também pela forma da agilidade, de ser mais barato e ser mais ágil. Sim. Como é que vocês entendem esse acesso no sentido mais econômico mesmo? É fácil ter uma vida saudável quando a gente recai nesse plano aí econômico de uma família sustentar a base de uma rotina saudável nesse sentido? Não existe nada fácil no mundo. Vou ter de voltar um pouquinho aqui. Quando vocês falaram da questão, o pastor Jean fez essa pergunta que você pontuou novamente aqui, é o seguinte: nós somos especialistas em autossabotagem.
Isso é um fato. Eu sou um especialista. Você pode dizer isso pra você, não precisa falar no microfone, não. Eu sou um especialista em autossabotagem. Sabe o que significa? Que eu sei que eu preciso acordar às 5, mas eu acordo às 6. E aí eu olho, ainda boto uma soneca para 6h10 e vou até 6h30. Quando não tenho mais alternativa, eu saio correndo. Eu sei que eu preciso parar e sentar e comer e mastigar direito, sabe? Depois eu descansar um pouco ali e tal. Eu não faço isso, eu quero assistir TV, tá no celular, eu quero mastigar de qualquer jeito, comer, beber e fazer tudo isso. Agora, em relação a custo, é um outro meio que a gente usa, uma outra desculpa. Ah, eu não posso não porque é muito caro. É caro o quê? O que é caro? Me perdoem os nutricionistas que têm dietas, digamos assim, fora da realidade. Por exemplo, não, você tem de comer de manhã pão com farinha de amêndoa e meio-dia farinha de amaranto. Isso é impraticável. Fora da realidade. Amêndoa. Ponto. Isso não existe. Agora, você pode comer feijão, arroz, carne, saladas, frutas, verduras, tudo isso que qualquer pessoa vai fazer. Agora, se você ao invés disso, você vai no supermercado e ao invés de você comprar uma carne moída ou uma soja e fazer algo que seja interessante, não, você compra nugget e vai fritar em casa. Porque é 5 minutos, botou na panela, e aí vem o outro gancho, que é o gancho que depois da Revolução Industrial a gente entrou na era do fast food. E a gente começa cada vez mais a ter menos tempo para dedicar-se à alimentação. Os orientais tratam a alimentação, o momento da refeição, quase como um ritual. É uma coisa sagrada e a gente não faz isso. Eles têm todo um preparo da comida, sabe? E sentam e nada de conversa. A conversa é muito discreta. E existe uma dedicação e existe uma concentração para comer. Existe um termo novo que o mindful eat, que é o você abstrair-se de outras coisas e concentrar-se no que você está comendo, entendendo que aquele alimento vai fazer parte de você e tal. A gente apagou isso completamente. Porque você está em cima do horário, você sai do trabalho meio-dia, vai ter que voltar 1h da tarde e você já come ali pensando e a cabeça está 1000 por hora. Você não desligou do antes, já está preocupado com o depois. E aquele momento que seria o momento de você entregar ao seu corpo algo que ele precisa, que ele vai demandar durante o resto daquele dia, você abre mão. E chega à noite, a melhor parte. Ninguém sai do trabalho pensando, meu Deus, chega em casa, vou pegar aquele pedaço de brócolis que eu dou doido. Aquela salada maravilhosa. Jamais. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça não funciona desse jeito. Se alguém disser que tem recompensa comendo brócolis, interne, porque é problemática essa pessoa. A gente tem os ultraprocessados, os muito açucarados, os salgados e os oleosos. Isso sim, o nosso corpo entende, o nosso cérebro reconhece como um alimento que traz prazer. E comer é prazer. Não pode ser só pelo fato de nutrir. Lembra de Matrix? O cara comendo aquele caldo, aquela sopa, e ele pensava num bife. Aquele bife suculento, cortado, sabe? Então, assim, a comida não pode ser só nutrição, ela precisa ser prazer também. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse momento. A gente chega em casa às 18, às 19 horas, quem está trabalhando sai às 18, vai chegar em casa às 18h30, 19 horas. Ele chega e o que ele encontrar de fácil pela frente, ele vai comer. Porque a gente está sendo criado assim. A gente vem numa sociedade que caminha nesse sentido. E a gente adora a sociedade moderna. É muito legal, a sociedade da velocidade. E a gente vai jogando na contramão do que a gente deveria fazer. Aí a gente já tem trabalho para casa, não come bem, tem coisa para trabalhar. Aí vai dormir que horas? Vai dormir meia-noite, para acordar às 6. E aí a gente entra nesse ciclo, dia após dia. E aí você diz, mas será que a gente consegue mudar o ciclo? A gente consegue se a gente quiser. Por quê? Porque eu faço exatamente o que a Brenda falou. Eu não obrigo ninguém. A minha parte é essa. Você pediu ajuda, tá aqui a ajuda. Dá pra você? Dá. Se você pegar aquele papel ali, aquela orientação e lascar e jogar fora, fez diferença nenhuma pra sua vida. Só perdeu tempo e dinheiro se tiver pago. Agora, se eu entendo que aquilo pode ser para mim, não hoje, não agora, mas daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 30 anos, fundamental para
chegue lá com saúde, tudo bem. Agora, se você infartou, aí não tem conversa. É risco de morte, aí não tem, eu ceder um pouquinho. Não, aí não é diferente. É diferente de uma pessoa que me procura estando tranquila, não passou nenhuma situação de crise, não esteve internada por isso, por aquilo. Bom, eu sei que ela, se continuar naquele caminho, ela pode até infartar depois de amanhã. Mas hoje ela não está infartando, então eu não vou fazer esse terrorismo. Agora, um diabético descontrolado, um hipertenso descontrolado, um cardiopata com inúmeros problemas. Ele soma tudo isso a um estilo de vida desregulado, disfuncional, ou seja lá qual o nome que a gente vai botar, não saudável, ele está fadado a ter problema a curto, a médio e a longo prazo. E às vezes problemas que a gente nem se dá conta. E vocês certamente já ouviram falar assim, você viu fulano, morreu, estava bom até ontem. Sabe quando é que uma pessoa morre estando bem? De acidente. Cai um piano na cabeça e ele morre. Aí sim, essa pessoa estava bem e morreu. Fora desse contexto de acidente, a pessoa tem doenças ocultas ou disfunções que precedem doenças e elas vão sendo acumuladas ao longo do tempo. E como não existe almoço grátis, uma hora a conta vai chegar. Essa hora a conta pode chegar sob a forma de diversas manifestações que o nosso corpo vai entender, desde doenças psíquicas, desarranjos psíquicos associados ou não à alimentação, ou doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, obstruções para os vasculares, os cardiopatas, então são terríveis nesse sentido, um infarto, trombose, um AVC, coisa do tipo. Então assim, a conta vai sempre chegar. Para uns mais cedo, para outros mais tarde. A gente só precisa se dar conta que a gente precisa entender isso. Uma vez que a gente entende isso, você não é mais inocente. Aí, como a gente encara isso, aí é uma questão de prioridade para cada um. Ela falou. É uma questão de prioridade. Eu priorizo minha vida ou meu trabalho? Porque no dia que cair doente, vai ter um testado, vai ter ficar que priorizar. do trabalho. Não tem como, né? Vai ter que priorizar. Igual a família. Você prioriza isso ou a família? Porque uma hora você vai ser colocado numa situação que você vai ter de escolher. Quem dera que essa hora nunca chegasse, você pudesse ficar com o melhor dos dois mundos. Parece que existem esses limites que são colocados. Ou você procura uma vida saudável por causa de uma situação emergencial, ou você vai ou você morre, bem direto assim, né? Ou então terá algum prejuízo para longo prazo. Ou aquele outro limite de alguém que não está satisfeito com o seu corpo e que se envolve no processo em busca de um padrão estético que seja mais aceitável para ele e para a sociedade, né? Na verdade, tem um terceiro. Hoje em dia, muitas pessoas já me procuram na clínica por qualidade de vida e envelhecimento saudável. Olha aí. Não porque estão doentes, não porque passaram por crise, ou não porque querem melhorar a estética, mas porque querem chegar lá na frente bem. Muito bom, muito bom. Já é uma mudança É uma percepção que... Mas assim, não é a grande maioria. Não, é a minoria, maciça. A minoria maciça é ótimo. Muito bem, mas eu queria perguntar a vocês, assim, as orientações na questão da estética e na questão da saúde, quando alguém vai procurá-los, qual é o carro-chefe da orientação? É melhor a estética ou é melhor a saúde? Até onde é que vocês orientam essas pessoas? Porque hoje a gente tem um pouco de tudo e a gente vê uma grande fração aí da população em busca de academia, mas pensando no seu estereótipo, na sua estética, né? De sair bem na foto do Instagram. E a pergunta é voltada nesse P, né? Até onde a estética de fato conduz a uma vida saudável? É justificável, é aceitável que alguém em busca de uma boa aparência procure essa direção ou não? Ele deve cuidar mais da saúde do que da estética? Rapidinho, aproveitando o gancho, e Brenda comentou que muitas vezes nesse imediatismo vai lá no Instagram e aí vê gente que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre. Eu queria saber de vocês aqui, dos senhores que têm uma experiência melhor que a nossa. Porque a nossa mesa assim ainda tá chique, gente. Aquelas receitinhas de Instagram que a pessoa fala assim, gente, vocês consumindo isso daqui, amanhã tem um resultado. Da experiência de vocês, assim, e se vocês
podem assim, citar alguma coisa que vocês ouviram e falaram assim, gente, que ideia foi essa? Quem falou? Quem pensou? E aí, já aproveitando o gancho, assim, se Matheus também já teve, assim, alguém que apresentou alguma coisa e falou assim, cara, isso daqui, assim, você consumir... Resultado imediato. Resultado imediato, não precisa tanto esforço assim. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês dessa experiência. Essa questão dessas receitinhas milagrosas ali. Acho da água do limão, assim, água com limão. Acho que a gente já faz um checklist, né? Água com limão emagrece e tal. Mas eu queria saber de vocês também sobre isso. Olha, sempre tem, né? A gente sempre ouve muitas coisas, assim, que chega a ser até meio, assim, muito engraçado, né? Mas, as pessoas, elas chegam e já chegam assim, eu sei que isso aqui vai funcionar, então bote isso aqui no meu plano, viu? Mas que embasamento de que você sabe que isso aí vai funcionar? Olha, mas fulano tomou e eu vi rapidinho aí a melhora, então... Sabe? Vai dar certo pra mim também. Eles já chegam assim, cheio de informações que eles acham que é o correto. E aí a gente vai desmistificar. E aí entra essa questão da nossa profissão, né? Eu falo nossa, também incluindo meu colega Lismar, de ter uma empatia muito grande, de conversar muito, de explicar muito. Porque realmente, gente, a internet está aí, a internet é boa, mas também a internet é ruim, a depender de como você vai usar. Então, às vezes a pessoa não tem um entendimento, né? Nem todo mundo tem. E aí chega e ouve aquilo ali e leva como a verdade absoluta e acha que é aquilo. Mas ela não tem aquele entendimento e não é culpa dela. A culpa muitas vezes é daquele profissional que está levando informações que não são corretas. E às vezes não é nem profissional, né? Muitas vezes não é nem profissional. E aí chega no consultório, eles acham que aquilo ali é uma verdade absoluta e a gente precisa ter essa empatia, principalmente quando o paciente é mais idoso, que ele tem aquele negócio na mente dele que é aquilo e aquilo mesmo. E por mais que a gente fale, não tem interferência não, eles... né? Mas assim, a gente precisa ter esse cuidado de ter essa explicação, de explicar, né, até que ponto aquele alimento vai auxiliar, que não existe isso de alimento milagroso. Se existisse isso de alimento milagroso, ninguém precisava se consultar com os profissionais de saúde em relação à alimentação para poder ter ali um equilíbrio, para ter realmente um plano ali para cada um. Se existisse alimento milagroso, né, tava todo mundo tranquilo. Resolvido. Mas a gente precisa ter esse lado da explicação, sabe? De desmistificar um pouco essa questão desses imediatismos, desses produtos super... vai emagrecer 20 quilos em 2 semanas, sabe? Essas coisas mirabolantes. Os detox da vida. Agora é tudo detox, né? Suco detox, sopa detox e receitinha. E assim, muitas vezes, com alguns pacientes, a gente utiliza, né, dos produtos que, muitas vezes, o que vai no suco detox? Fruta, né, às vezes coloca um vegetal ali, o que não vai ser um alimento ruim, mas o milagre que eles colocam em cima daquilo é que gera essa polêmica toda, E aproveitando, Brenda, esse gancho que você fala sobre a alimentação, sobre os mitos da alimentação, eu queria saber de Matheus também, porque a gente tem, de um lado a gente tem os mitos da alimentação e a gente, do outro lado, tem o mito do exercício que é milagroso, né? Daquele tipo de exercício que se você fizer um mês, você vai de... abdominal. Se você malhar abdômen todos os dias, seu abdômen vai ficar trincado, né? Como fala nas mídias sociais, tudo isso. Eu queria saber de você, como é que se você já passou por isso, já lidou com esses anúncios de exercício milagroso, se você fizer tantas séries, com tantas repetições, você consegue alcançar o corpo dos sonhos. E antes disso tem aquele outro ponto. Não precisa uma alimentação rígida, chega de dieta, não sei o que. O segredo agora é você fazer esse exercício assim durante 7 dias que você vai conseguir alcançar aquele... Veja a diferença. Aquele estereótipo do seu sonho, aquele corpo do seu sonho. Como é que você lida com isso, desses 10 anos de academia? Assim, tudo é uma construção, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, é um mito que a gente tá mudando agora, mas era aquele negócio, você faz 15 para definir, 6 para fortalecer o músculo, e não é assim que funciona, né? É tudo uma construção e não é rápido.
Graças a Deus, né? Nunca passo pessoas assim pra mim, faça assim, vá por aqui, que você vai conseguir chegar em um resultado imediato. Mas a gente sabe que tem. Existem pessoas, e principalmente pessoas mais leigas, que graças a Deus hoje em dia tá se mudando isso. Quando a gente veio há 10 anos atrás, na minha época que eu estudava, a gente não via os adolescentes com tanto empenho que a gente tem hoje. Outro dia eu tava na academia, um amigo meu, que tá no ensino médio, ele, tô lá na aula, mas eu peço pra professora 10 minutinhos pra ficar no fundo da sala lá, marmitando. Aí eu falo, meu Deus, velho, na minha época não tinha isso. Então, graças a Deus, a gente tá vendo que tá tendo essa mudança de pensamento. Mas não existe isso, né, gente, de exercício milagroso. É sempre uma construção. Você vai começar ali do seu início, você vai adaptar seu corpo e aos poucos, um degrau de cada dia, você vai chegando lá. Primeiro é sempre a adaptação e sempre tentando melhorar o que você já conseguiu naquele dia. Graças a Deus isso não passou por mim, mas a gente sabe que tem. Puxando também um pouco os assuntos que vocês comentaram, eu estava só absorvendo, porque aqui eu sou A gente aprende. eu sou o sem formação, mas Vai anotando aqui. Anotar a gente aprende. tudo que eles estão falando. Brenda estava falando e eu percebo que há 10 anos atrás, quando eu ainda estava no meu processo de... Hoje não sou o mais magro do mundo, né? Mas antigamente era muito pior. Era muito pior quando eu era adolescente, pré-adolescente para adolescente. E tinha aquela rigidez, você tem que emagrecer, porque você não pode ficar gordinho e tudo mais. E eu ia para nutricionistas que, tipo, você tem que seguir a regra, você não pode comer nenhum biscoito, você não pode comer chocolate, você tem que seguir isso aqui certinho para você chegar no seu resultado. E graças a Deus a gente vê que a profissão evoluiu para tentar encaixar a vida da pessoa dentro do plano alimentar. Algo mais natural, né? Exatamente. Mas nesse período de 10 anos, em algum momento você acreditou assim numa receitinha, um alimento que você falou, gente, eu vou consumir isso daqui, vai dar certo? Teve a época, né? Por favor, discorra sobre isso. A gente quer. A época, sem falar marcas, né? Mas enfim. Não, você toma esse chá, espera 10 minutos, você toma esse shake, aí depois você toma esse comprimidozinho aqui. E você espera, você não precisa fazer mais nada, que aí você vai emagrecer. Você come isso aqui porque você vai perder. O do chá, acho que é famoso o do chá, né? O chá sempre tem. Sempre tem. O chá Só muda os nomes. Vai atualizando, né? Agora, respondendo a sua pergunta. O que vem primeiro é saúde. Porque a estética é uma consequência. com certeza. Eu adoro ver todo mundo buscando a academia pela estética. Pra mim é ótimo, não tem problema nenhum. Desde que faça certo, desde que faça direito. Por quê? Porque pela finalidade, talvez não prioritária, ele vai terminar alcançando saúde. Isso é interessante. Ontem eu atendi uma paciente que estava acompanhada por um outro profissional e por uma outra profissional de nutrição. 2 meses ela perdeu 22 quilos. 2 meses. 2 meses ela perdeu 22 quilos. Uma meta interessante. Eu tô pensando. Aí eu olhei pra ela e disse: isso estava fadado a dar errado. É isso que eu ia perguntar, se era saudável, Alguém né? que 2 perde meses, 22 quilos, menos que perca 2 pernas, alguma coisa assim e tal, tem um problema. Isso tem um problema. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é primitivo, o nosso cérebro é primitivo. A gente não foi feito para perder, só para ganhar. Eu tenho 80 quilos, caí para 72, perdi 10%. Meu metabolismo desacelera e minha fome aumenta. Para quê? Eu voltar a esse equilíbrio, esse set point, e até ultrapassar. Como é que a gente vivia há anos atrás? Eu estava numa caverna e eu saía com um bando e tentava matar um animal ou coletar alguma coisa. Se conseguisse, comia o máximo que podia, voltava para essa caverna. Estocava gordura. Estou lá estocado. Passava 2, 3, 4, 5 dias sem comer e queimando essa gordura. Hoje não, se levantar um tapete tem um biscoito. Você abre uma gaveta, tem Biscoito, fala biscoito. outro. Então assim, a gente adquiriu a habilidade de estocar alimento, que isso não se tinha no passado.
Quando eu passo a estocar alimento, eu diminuo agora a busca pelo alimento. Eu não preciso mais correr atrás de um mamute para poder comer carne. Não, eu vou no açougue me dá 2 quilos. Basta ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, tem aqueles mais audazes que vão lá e tomam. E pronto, tomou o dinheiro e compra. Ou toma a mercadoria. Então, assim, a gente foi perdendo esse parâmetro, mas o nosso cérebro continua lá. Então, a gente não tem cuidado e fica acreditando. E esse é o risco dessas dietas e dessas coisas mágicas. Porque elas prometem. E eu vou dizer a verdade. Se você fizer alguma dessas coisas, você vai perder peso. Olha, se seguir essa dieta assim, assado, beleza. Você vai perder 5 quilos em 10 dias. É possível que você perca. Mas isso não é saudável e a longo prazo não é sustentável. E pode lhe trazer problemas a curto prazo. Jejuns que são feitos de qualquer jeito, sem nenhum acompanhamento, de forma aleatória e maluca. O consumo de uma determinada substância, somente ela, durante muito tempo, em detrimento de outras coisas que o nosso corpo precisa. O uso só de um período do dia, só de chá, e esquecer toda a nutrição que o corpo precisa para manter-se durante aquele período. Complicado. E aí, muita gente que me procura, e talvez 80% dos que me procuram querem perder peso, eu sempre pergunto: quanto você acha que você quer? Não é quanto você quer, não. É quanto você acha que você quer. Aí a paciente disse: eu quero perder 15 quilos. E eu disse: em quanto tempo você acha que consegue perder 15 quilos? Ela disse: uns 3 meses. Eu disse: não. Então você veio ao lugar errado. Em 3 meses a gente não consegue perder 15 quilos, de maneira que você, quando sair daqui e for para sua vida lá, consiga manter essa perda. Agora a gente consegue perder 3 quilos. E depois mais 3 quilos. E quem sabe mais 3 quilos depois? E aí tudo bem. Você tem uma meta alta e você divide. E aí eu fiz uma proposta para uma paciente. Ela eu queria perder 10 quilos, porque 10 quilos é certo. Então eu vou lhe propor o seguinte: vamos perder 300 gramas por semana. Não, é muito pouco, é muito pouco. Eu disse: então pega a calculadora do seu celular. E ela pegou. Eu disse: hoje é dia 29 de janeiro. Vamos arredondar, janeiro acabou. Você tem 11 meses. Então eu lhe proponho chegar no final de dezembro, daqui a 11 meses. Então são 46 semanas. Multiplica 46 vezes 300. Vê quanto é que dá em quilo. Dava 13 quilos e alguma coisa. Mais do que os 10 quilos. Aí ela fez: o problema é o imediatismo. Eu quero sair bem na foto amanhã. Ou hoje, ou agora. Perdeu 20 anos criando toda uma estrutura de acúmulo de gordura, de acúmulo de problemas, e quer perder em um mês. Aí você propõe uma coisa que vai construindo aos poucos. O Matheus falou: estou construindo 1%. E eu vou aproveitar o que ele falou e dizer: eu estava vendo uma entrevista de um coach americano, e ele fez a seguinte: o cara não tem nada a ver com exercício físico. Aí o cara fez a seguinte pergunta: o que é preciso, o que é necessário, o que é imprescindível para manter o shape? Ele fez a pergunta para a plateia. Aí um grita uma coisa, outro grita outra. Aí ele disse: olha só, você pode responder que é a melhor academia. Você pode dizer que é o melhor exercício, a melhor execução de exercício. Você pode dizer que é o fato de você fazer exercício o dia todo. E ele disse: nada disso é garantia de um shape. Agora tem uma coisa que faz com que você mantenha o shape. Isso se chama constância. Faça um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e vai fazendo um pouquinho a cada dia, igual aos 300 gramas. Ela queria perder 10 quilos, ela perderia 13, mas perdendo 300 gramas todo dia. E eu sempre proponho: o paciente diz: eu só tomo meio litro de água, então a partir da semana que vem, aumente só 1 copo por semana. Cada dia você toma 1 copo por dia a mais naquela semana. É só isso? Só 1 copinho. Eu só quero 150 ml a mais naquela semana. Na outra você toma mais 150. E vai fazendo isso.
e vamos ver em 6 meses como é que você está. O que é que você alcançou em 6 meses. E isso serve para tudo. As crianças vão para a escola sem saber fazer um ó com um copo. Aí começa a riscar um tracejado para aprender a coordenar. Depois que ela aprende aquilo, ela aprende a fazer agora em curva. Ela saiu da reta, vamos fazer em curva. Beleza, ela sabe curva e reta. Agora a gente vai fazer um número. Aí, puxa esse aqui que é fácil. Um risquinho com um tracinho. É um 1. E ela faz aquilo uma semana inteira. Aí na outra semana, eles agora a gente vai tentar essa outra aqui. É o 2. Isso é o poder das pequenas mudanças. Eu gravei um vídeo e larguei hoje exatamente sobre isso. E vou focar nessas 2 próximas semanas. O poder das pequenas coisas. A gente está acostumado a só pensar na meta grande. Vamos fazer o forro da igreja. É R$70 mil. É verdade, é difícil. Não dá não. Interessante. Não dá por que a gente não pensa que a gente tem 1 ano e 12 meses e a gente divide isso por mês e a gente divide por uma quantidade de membros e de pessoas dispostas a ajudar e a gente, olha, ficou X e a gente vai conseguindo ali. O Então, trabalho a gente de só consegue formiguinha, enxergar, né? a gente só consegue enxergar a super perda, 20 quilos. A gente só consegue enxergar dobrado, marombado. Mas a gente não consegue enxergar o exercício hoje. Vou para casa feliz, liberei endorfina, estou melhor. Amanhã possa ser que eu esteja cansado. No outro dia eu faço de novo. E um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho. E para os que vão ver esse vídeo, construção muscular é um processo lento. Quem nunca teve na academia, quem nunca construiu músculo, começa a malhar, com 2 semanas está forte. Forte. Consegue pegar mais peso. Aumento de massa muscular, ele vai demorar entre 10 e 12 semanas para começar a apresentar. Isso falando naturalmente. Sem o uso de um esteroide anabolizante ou outra coisa qualquer que talvez reduza um pouco o tempo. Uma pessoa que naturalmente comece a malhar e seja acompanhada. Ele vai ter um crescimento muscular a partir lá da 10ª semana. Quem já malhou no passado e está parado e volta, tem uma memória muscular, talvez um pouquinho antes, ele volte a ter hipertrofia e tal. Mas no geral, é lento. Então por que eu estou na frente do espelho tirando selfie com 2 semanas? Caras e bocas. E aí você toca no ponto Marcando interessante, que é a necessidade da aparência tá mais preceder a questão saudável. Então, por exemplo, se eu faço 1 semana de academia, eu não aceito em 1 semana de academia meu corpo não ter mudado em absolutamente nada. E aí tá interessante, né? Tem um ponto interessante. Tem aquela galera que tá de fora que não se desafia, não deseja melhorar e fala assim, rapaz, você com 1 mês de academia, 1 semana de academia, você não mudou nada. Nada ajuda muito, né? Ajuda. Não ajuda, né? E aí, quem não tem sabedoria pra isso, fala assim, realmente eu não mudei nada, vou abandonar porque não tava servindo de nada. Aí entra na internet, tem lá, o que a academia não te dá em 1 semana, eu te apresento essa aqui. Então é isso aqui que vai me dar. Então, invisto meu tempo, invisto meu dinheiro aqui. E aí a pessoa que tá lá vendendo aquela propaganda toda, ela lhe mostra algo que é mais desafiador ainda, que faz com que você tenha um resultado ou algo assim diferente da academia, mas me demanda mais tempo ainda, não é mais 1 semana de verdade. Ele falou que 1 semana era para eu começar, mas já precisa de 2, então não. Aí aparece outro. Então, as redes sociais, nesse sentido, nos dias de hoje, elas têm potencializado ainda mais, eu acredito, a perda de saúde. Ela não prioriza essa saúde válida. O que prioriza a sua saúde válida é a constância, a saúde e o benefício que você busca e procura. Como a gente está nessa sociedade do imediatismo, amanhã, Do aqui eu quero agora. ganhar 3 quilos de massa magra em um dia de academia, a gente nunca vai conseguir alcançar um patamar de saúde necessário. A gente sempre vai caminhar e cair num buraco, caminhar e cair num buraco. Então, eu acho que esse exercício de você mudar, ele primeiro começa na sua mente. Né? O seu foco, a sua constância, primeiro tem que começar no que você deseja. Eu acho belíssimo, por exemplo, o que Lismar falou de pessoas que buscam hoje um acompanhamento para daqui a 10, 15 anos estar melhor de vida. Se você procurar hoje, fizer uma pesquisa na sua rua, quantas pessoas desejam isso? 0 ou 1 no máximo, aí vamos colocar para sair no lucro. E como é que isso pode nos beneficiar a não cair numa frustração?
E aproveito também para fazer essa pergunta. Quantas pessoas vocês já viram ou já procuraram nutricionista, nutrólogo, já conversou com uma pessoa que tem essa vivência, caiu na frustração de dizer, eu desisti de buscar porque eu só tentava e não conseguia. Eu tenho, por exemplo, pessoas próximas a mim que desistiram de fazer academia ou nunca tentaram porque acham que não ia dar jeito, simplesmente porque viu fulano fazer isso a vida toda e nunca conseguiu o resultado, né? E aí, como é que a gente consegue vencer essa barreira do dizer, não, para você conseguir, você precisa ser constante, precisa entender o que é que você quer. Vocês já passaram por essa situação de frustração, de desistência da vida, vamos dizer assim, de uma vida saudável por conta disso? Deixa eu adicionar a sua pergunta. É uma pergunta extremamente boa. Mas eu já quero adicionar porque o pastor tem muitas dificuldades em ensinar as pessoas, por exemplo, a prática do jejum. Mas quando se fala do tal do jejum intermitente, tem muita gente que entra com a expectativa de que vai trazer resultados imediatos. Outra direção, a gente até colocou aqui na pauta, são as questões das injeções, de anabolizantes, Ozempic, remédios, né, que essas promessas atuais por um resultado, não vou dizer imediato, mas a curto prazo. E muita gente está entrando nessa direção, esperando grandes resultados. Alguns, de fato, conseguem, se tornam, por assim dizer, um comercial vivo sobre estas coisas, mas a grande maioria tem encontrado dificuldades. Como é que vocês, que são da área, né, estão vendo essas questões? Jejum intermitente, até é interessante para o nosso público ouvir, é um tema bem recorrente, e também essas outras questões de injetáveis, entre elas aí a questão do Ozempic, e a pergunta do anabolizante a gente vai deixar para depois. Deixa pra depois. A gente vai deixar para depois. O chip da beleza também entra aí nesse... Chip da beleza? Esse eu não conheço, novidade para mim. Você está desatualizado. Eu posso falar em relação a essa mudança de vou desistir porque eu não vou conseguir, porque eu fui assim, nos 10 anos de academia que eu tenho, posso dizer que eu vim começar a ter um desenvolvimento da pandemia para cá. Até a época do ensino médio, eu era uma pessoa que ia fazer uma aulinha de zumba, alguma coisinha, uma besteirinha ali, ia para casa. Entrei na faculdade, comecei a morar com um amigo meu, um irmão meu, que hoje é personal. E aí começou a me incentivar. Só que nesse momento eu ficava só no 99 e 100. 99 e 100. E a minha meta era sempre, eu quero me ver magro. Porque a vida toda eu nunca fui magro. Eu nunca consegui me ver com um corpo mais sequinho. E comecei a entrar nessa, caramba, nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Passou a pandemia, que eu engordei 20 quilos por causa de dentro de casa, né? Ansiedade e tudo mais. Chocolate dia sim, dia não. Eu era sim, dia sim, dia sim. Dia sim, dia A não. dieta bem balanceada, sim. Assim. Porcaria, doce e tudo mais. Então eu digo que pra você vencer isso é mais você se olhar no espelho e falar, velho, eu quero mudar. Porque quando a gente não se vê ele gordo, todo mundo fala, Matheus, você tá gordo. Matheus, você tá gordo. Só que a gente não se vê. Depois que as academias abriram, eu fui no nutricionista, tirei uma foto minha no espelho e fui comparar, falei, meu Deus, de 99 eu tô com 120. Então assim, startou na mente. E aí eu falei, meu Deus, tem que mudar. E daquele momento eu falei, vou chegar onde eu não consegui chegar até hoje, nesses 10 anos. Então foi dieta, treino, foco e sempre focado como nunca antes na academia. Então assim, para você mudar esse pensamento de, tô monótono, não vou conseguir, eu não tem como, eu acho que eu nunca vou conseguir. É aquele, se olhar e falar, meu Deus, tá em um estado assim que não tá dando mais, entendeu? E a educação, a pessoa tem que se educar sempre a tentar mudar. Não é o imediatismo, é sempre pensando, trabalhar na mente, né? Tipo, o resultado do corpo é consequência do estilo de vida que eu tô tentando alcançar. Adquirir, né? Se esse aqui negócio, fazer o feito é melhor do que o perfeito.
E todo dia, um pouquinho. E, consequência, você vai conseguir um corpo melhor, um desenvolvimento, desenvolvimento não, a palavra fugiu da mente. Condicionamento, bem melhor, isso é consequência, mas isso a gente tem que trabalhar primeiro na mente. Tô aqui aprendendo, vou Não, mas eu vou falar de experiência própria, porque gente, eu tô aqui ouvindo, e pior que assim, eu vou me reconhecendo nas coisas, eu falo, gente, não tá legal, porque a gente se reconhece umas coisas assim que... Mas isso mesmo, assim, por exemplo, a minha amiga Nutri aqui, eu já fui pra minha amiga Nutri, e aí eu falei... Eu fujo da amiga Nutri. Não, eu já fui, eu já tive eu esse passo 2 de anos coragem, fugindo, esse ato de... Você já foi dela. também? Você já foi também? Aí, se a gente juntar aqui, uma galera que foi, e eu não segui com minha amiga Nutri. Pecado confessado, tá vendo? Muito bem, muito bem. Mas só pra gente é segredinho, só pra Ela marcou de novo amanhã. Ô, senhor! Mas aí você já ora, você já profetiza, entendeu? Mas o que acontece? Eu tinha esse pensamento. Eu sempre fui muito magricela. Aí casou, aquele efeito maravilhoso que, enfim, alguns provarão, eu espero que... E outras não. Mas aí o que acontece? Essa falta de consciência de entrar na academia para ter resultados imediatos. Aí eu não tirava selfie com 2 semanas, não, porque eu tinha consciência, era com 1 mês, eu ficava lá, mas não tava, já falei, gente, que não tá dando aqui certo? E aí, matriculava, ia 2 semanas, falava, gente, não gostei, né? Pronto, era assim. Aí, dessa vez, por conta ali de uma esofagite, no início do ano, que algumas pessoas até eu já comentei aqui, que eu precisei, de fato, parar toda a vida, recalcular a rota. E assim, o médico falou, não, agora é uma questão de saúde mesmo. É isso aqui que você está vivendo? Não. Então, esquece, a gente vai recalcular essa rota. E aí eu me deparei com essa realidade e aí eu falei, eu preciso me exercitar. E essa é a primeira vez em muito tempo, né, nessa vida toda aí minha, que eu, de fato, estou fazendo por uma questão mesmo de saúde. E é libertador. Porque você não sente essa pressão estética de você estar tendo resultado o tempo todo, de você estar vendo a pessoa e falar, gente, essa pessoa está aqui há 1 mês aqui, já está tendo... Não, eu não me importo. E aí é o que o Matheus está falando, quando eu recaio, porque assim, a gente vai ali, poxa, eu estou indo certinho, será que está dando algum resultado? Quando eu recaio nesse pensamento, eu lembro de educar minha mente, de entender assim, eu não estou indo para isso. Se vier, ótimo, é consequência, mas não é o primordial. E assim, para testemunho aqui dos irmãos, eu estou há 2 meses e eu estou sentindo falta quando eu não vou. Pasmem vocês, Olhei. Que há 2 meses atrás eu falava assim, gente, negócio de academia... Para quem gosta de ir para academia todo dia, deve ter algum tipo de, não sei lá, um desvio de caráter, a pessoa ir feliz para academia, gente. E eu tô aqui, hoje eu não fui. Estou sentindo falta. Então, assim, é interessante como educar nossa mente faz com que é uma conjuntura de pensamentos, assim, que faz com que a gente fale, nossa, que legal ir para academia, porque é isso, você sai melhor. No outro dia você está cansado, dolorido, tá, mas é prazeroso mesmo, sabe? Então, é meu testemunho aqui de vida. Eu gostaria de acrescentar também a informação que o pastor falou e já que a gente tem a presença de um médico aqui, ele tem muito mais lugar de falar do que eu sobre isso. E quando a gente chega naquela realidade de pessoas que querem buscar o extremo do emagrecimento para cirurgias, né? As intervenções de perda de peso mais rápido e mais fácil, né? Entre aspas, vamos colocar assim. Qual é a realidade que você enfrenta em relação a isso? Porque eu vejo aquelas pessoas que não querem se esforçar para naturalmente ter uma vida saudável, mas acreditam que por uma intervenção cirúrgica vão conseguir reduzir o peso e acham que vão ficar eternamente da mesma forma e aí voltam para a mesma vida e acabam... Ou às vezes até pior, né? Às vezes até pior, né? O que vem fácil, vai fácil. Mas antes disso, aí já responde aquilo que o pastor estava falando, assim, que eu também estou muito interessada em saber, jejum gente, intermitente. sobre a utilização desses remédios, ali, tipo da beleza, que eu já vi muita gente falando. Aí, Sobre o jejum, não foi, pastor? Isso, sobre o jejum. Muitas perguntinhas para vocês hoje. Muitas horas. Essa questão do jejum, na verdade, o jejum, ele não falando sobre emagrecimento, né? Porque aí a gente coloca o jejum, aí tem o jejum espiritual e o jejum voltado para o emagrecimento. O jejum, ele não é uma verdade absoluta do emagrecimento. O jejum é uma estratégia, assim como existem outras estratégias que vão favorecer o emagrecimento. O emagrecimento, ele só vai acontecer se a gente tiver um déficit calórico, ou seja, a gente consumir menos do que a gente precisa. Quando a gente chega um paciente, né, que faz um jejum, mas esse jejum não está sendo bem calculado,
ele pode até perder alguma coisa, né? Vamos supor, líquido, que também se perde muito, que também se pesa muito. Mas ele não vai chegar àquele objetivo e muito menos ele vai conseguir sustentar aquela alimentação ali bem restrita por muito tempo. Então, assim, além das outras estratégias, o jejum é uma estratégia nutricional que precisa ser bem calculada e a gente precisa avaliar se aquele paciente é um paciente que necessita de um jejum ou não. Né? Não é assim, chegou, quero emagrecer, fazer jejum. Porque normalmente, né, o que a gente encontra aí nas redes sociais é colocando como tudo uma verdade absoluta do emagrecimento. E existem várias estratégias, porque o corpo não é igual de todo mundo. Né? Então, cada pessoa vai se beneficiar com um tipo de estratégia diferente. Como Lismar falou, o nosso corpo ele não foi feito para o emagrecimento. Né? A gente muda as estratégias para o nosso corpo não acostumar com aquilo. E atividade física, só puxando esse gancho, porque eu queria falar um pouquinho só sobre isso. Eu não sou educadora física, mas eu aprendi muito com Rafael, que é o meu educador físico, né? E assim, há diferença muito de atividade física e treinamento físico. Para mim, existe essa grande linha de atividade de treinamento físico. Explica pra gente, que a gente não sabe, sou leigo. Para mim, o treinamento físico é quando aquele paciente ele vai e realmente ele treina, sabe? Realmente ele executa aquele exercício, mas não é você ir para academia e só chegar lá e tô fazendo, sabe? Isso aí para mim é uma atividade física. O treinamento físico é você entender e claro que aí exige que o profissional te explique por quê. A relação da atividade física não é somente você chegar lá, hoje eu vou treinar braço, e você pegar um peso e começar a fazer. Tem todo um mecanismo daquela execução daquele exercício. Tem pessoas que têm problemas, já vêm relacionadas com problemas de postura. Então, antes de você iniciar um protocolo de treinamento, você precisa tratar aquela postura daquele paciente, senão ele vai executar aquele exercício errado. Então, ele vai estar lá com a postura totalmente errada, fazendo exercício, e muitas vezes esse exercício não vai estar favorecendo o músculo a desenvolver. Então, o treinamento físico envolve tudo isso, né? Na verdade, é o olhar daquele profissional para aquela pessoa que está ali e identificar quais são os pontos que precisam ser tratados. Igual como chegou um paciente no nosso consultório, muitas vezes está com problema intestinal. O paciente está com problema intestinal, constipação há 5, 6 dias. E aí eu vou negligenciar isso? Não. Você vai fazer essa dieta aqui. Eu quero ganhar massa muscular, então você vai fazer essa dieta aqui, pronto. E não vou tratar o intestino desse paciente. Se é o intestino desse paciente que vai favorecer o emagrecimento, então a gente precisa ter um olhar para aquele paciente, além do emagrecimento, além de ir para a academia porque eu quero ganhar massa muscular. É um olhar muito complexo. Eu falo que tratar pessoas é muito complexo. Porque não é uma linha só. Eu quero emagrecer, faça jejum. Eu quero emagrecer, faça low carb. Não é. Hoje eu estou me especializando na área da saúde feminina e hoje eu vejo que, principalmente o público feminino, é um público que ele tem muitos viés diferentes, né? Tem período pré-menstrual, a mulher vai ficar grávida. Então, assim, há muita coisa que a gente precisa explicar para esse paciente, há muita coisa que a gente precisa definir se realmente qual a estratégia que eu vou utilizar. O paciente já vem com uma doença, né? Caracterizado, então eu vou usar essa estratégia. Se o paciente é um paciente muito ansioso, eu vou levar esse paciente a fazer um jejum muito prolongado? Eu não vou. Então a gente precisa ter esse olhar com essa questão desse paciente para saber realmente o que ele necessita, o que é que vai ajudar esse paciente a emagrecer melhor, como é que ele vai conseguir levar essa estratégia, né, por um período de tempo maior em que ele não vá fugir ali do plano alimentar. Então é preciso esse olhar. E voltando à questão da estética, há algo muito perigoso, né, quando se fala muito em estética, e o Matheus citou o exemplo do amigo dele que ia para o fundo da sala marmitar, e há uma preocupação, pelo menos eu fico muito preocupada em relação à geração de que só se volta à estética, porque isso influencia muito na sua mente, isso gera problemas muito, muito grandes. Tem pessoas hoje que têm um corpo bem estruturado, bem definido, mas se olha no espelho e não acha que tem. Então, sabe, desenvolvimento de muitas outras doenças por conta disso, dessa preocupação só com a estética. Eu não acho errado, como o Lismar falou, a pessoa que vai para a academia e está preocupada em melhorar o seu corpo. Não é
Isso não é errado. Consequentemente, uma pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade, ela vai para a academia, eu quero emagrecer. Vai melhorar vários marcadores ali da saúde dela. Mas essa preocupação só com a estética, pode gerar um problema, sabe, de ansiedade, de depressão muito grande, porque ela não olha a saúde, ela só olha o corpo. Então, chega um determinado tempo que vai ser fisiológico do nosso corpo, vamos supor, até quanto eu posso ganhar de massa magra. E aí, esse corpo ele não vai gerar mais, e aí ele vai querer que gere mais. E aí já entra nessa questão do uso das medicações, né, no uso de outros produtos que vão favorecer esse ganho da massa muscular. E aí a gente precisa levar isso. Até que ponto isso vai ser saudável para a minha vida? Sabe? Até que ponto eu vou utilizar e isso aqui eu vou conseguir levar como um saudável? A gente precisa pensar um pouquinho também. Beleza. Você falou de frustração. Tem paciente frustrado todo dia. Assim como eu me frustro, todo mundo é passível de se frustrar. Principalmente no quesito saúde. Porque eu não alcancei, porque eu não cheguei lá, porque o meu vizinho está assim, porque meu amigo está assim, porque minha amiga está assim. E as mulheres, como a Brenda falou, é um público mais sensível a essas mudanças na nossa sociedade. O pastor Jean falou do uso de medicamentos, tanto os medicamentos para perda de peso, quanto os medicamentos... Aumentar a massa, né? Os esteroides anabolizantes. Eu vou falar... tinha uma coisa para falar, eu me perdi aqui. Sim. Associação Brasileira para Estudos da Obesidade. Tem um estudo de uns 3 anos atrás... Tem um estudo de uns 3 anos atrás dizendo o seguinte, que hoje só 2% das pessoas que emagrecem conseguem manter-se magra sem o uso de algum dispositivo farmacológico. Nossa. Isso é um fato. 2%. Mas tem minha vizinha. Ela está dentro dos 2%. Mas tem aquela pessoa que apareceu no Instagram que tinha 130 quilos e hoje está com 90. Está dentro dos 2%. Nossa. Porque a gente esquece todo o resto. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. A outra coisa. Esse estudo é mais recente, desse ano. Congresso Europeu de Obesidade. Nos últimos 40 anos, nenhum país no mundo conseguiu baixar os números de obesidade. A prevalência de obesidade só aumenta. Então o negócio não tá fácil. A gente sabe que e a expectativa é um negócio complicado. Todo mundo tem a sua expectativa, seja de 1 quilo, seja de meio, seja de 30. Aquele cantor do LS Jack, lembra? De anos atrás? Conheço. Ele queria perder meio quilo. Aí você diz, meio quilo, mas só meio quilo. Poxa, meio quilo, pra ele, era um motivo de frustração. Ele foi fazer uma cirurgia e teve um problema. Aconteceu. Meio quilo pode ser a diferença entre uma mulher usar um biquíni ou não ir da praia. Não me cabe fazer julgamento. Ou falar do julgamento. Eu posso até julgar, mas eu não posso falar. Então, assim, as pessoas nos buscam por diversos motivos. Eu preciso acolhê-las e entender a necessidade de cada um. E ofertar o que eu tenho de melhor. E aí você falou das medicações. Hoje, as medicações são uma ferramenta, assim como a cirurgia bariátrica é uma ferramenta. Assim como o jejum é uma outra ferramenta. Adoro jejum intermitente. Antes que alguém ache que não. Já fiz e achei muito legal. Agora, nada sem estratégia serve. Eu vou fazer um jejum porque eu acho que é bonito, que é legal, que é bacana. Não. Quer jejuar? Deve ser até bíblico, não é? Jejum. E assim, eu tento pautar a minha estratégia de ensino aos pacientes na ciência. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir o que a crononutrição traz pra gente. Não vai jantar. Mas eu queria jejuar de manhã. Não. Tira o jantar. Faz uma refeição ali às 16, às 17 e pronto. E vai dormir mais cedo, porque se ficar acordado até meia-noite vai dar fome e vai tomar noite e querer comer. Isso é um fato. Ninguém quer pular o café da manhã. Sabe por quê? Porque acorda mais tarde. Mais fácil, né? Que muitas vezes já pula, né? Então, não funciona isso de pular café da manhã, dormir até tarde.
Esqueçam, viu, pessoal? Olha Esqueça, Bruno. Olha só. Uma outra coisa interessante acerca da questão do jejum. Esse estudo também do ano passado. Quando você tem um café da manhã, que você inclui proteína, você tem um almoço que inclui proteína, a sua glicemia, o seu nível de açúcar e um outro marcador que é a hemoglobina glicada à noite tem tendência a cair. Então você tem uma refeição completa de manhã, uma refeição completa meio-dia. À noite, seu nível de açúcar tende a estar mais controlado do que uma pessoa que faz o contrário. Ou que não faz uma refeição até legal de manhã, pula meio-dia. Ou pula de manhã e faz meio-dia. Então, a gente começou falando sobre equilíbrio. Então, é tornar exatamente isso. Não adianta eu tirar e querer que meu corpo absorva tudo que ele precisa aqui e esquecer aqui e aqui. Não, eu preciso ter. E o uso da cirurgia e das medicações. O paciente tem 160 quilos. Me perdoe, ele não vai emagrecer somente fazendo exercício físico. Principalmente se ele tiver um problema cardíaco, um problema de hipertensão ou diabetes, ele precisa de uma intervenção. Seja ela de que natureza for, mas ele precisa. Esse paciente, aí você olha e diz, preguiçoso, não quer ir para academia. Nunca façam isso. Talvez esse paciente já tenha até pensado em ir, mas ele se sente tão mal pelo corpo dele que não vai. Eu tenho um paciente assim na minha clínica. Ela não queria nem ir ao supermercado. Nem ir ao supermercado. Não é para academia, não. O supermercado comprar as coisas para casa, porque ela tinha vergonha do corpo. Como é que uma mulher dessa vai para academia? Onde está cheio de figurinha premiada lá fazendo altas selfie com roupas de minúsculos a quase inexistentes, e etc e tal. Ela vai se sentir muito mal. E esse ambiente... segunda pele. vai realmente afastar essas pessoas. A cirurgia bariátrica, tecnicamente, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta que deve ser lançada à mão quando, após um ano de um tratamento clínico mal sucedido, na presença de doenças ou de comorbidades, você lança a mão da cirurgia bariátrica. E é uma ferramenta espetacular. Tinha 160 quilos, perdeu 40, foi para 120. Incrível, perdeu 25% do peso corpóreo. Nossa, mas não é só isso. Se fosse só isso, estava meio fácil. Não vou dizer que é fácil, não, fazer cirurgia bariátrica não é nada fácil. Meio fácil. Só que aí, na minha cabeça, eu cortei aqui, tirei o estômago, diminuí, tá resolvido meu problema, Tabajara. Seus problemas acabaram. Não, só começaram. Porque agora, seu corpo vai querer voltar lá para aquele set point que era. E ele vai fazer o que for preciso para isso. Só que você tem um problema. Você mexeu na estrutura que era perfeitinha, que Deus fez ali tudo certinho. Ó, daqui do estômago vai para o duodeno, vai para uma alça jejunal e vai percorrer 5, 7 metros até chegar lá. Agora não, você cortou aqui, diminuiu de 500, 600, 800 ml para 50 ml, cortou essa alça aqui, bota 1 metro lá para frente, tirou uma área de absorção que não vai absorver gordura, não vai absorver açúcar, mas não vai absorver vitamina D, não vai absorver vitamina B12, não vai absorver ferro, não vai absorver minerais diversos. Então você vai realmente perder, porque o nome da cirurgia é cirurgia desabsortiva. Você deixa de absorver para perder peso. Só que tem o outro lado da moeda, como eu disse antes. Almoço grátis não existe. Qual o preço? Eu preciso, de alguma forma, repor isso, porque senão eu vou ter deficiência o resto da vida. E o paciente bariátrico, eu estou cheio desses, que chega lá apresentando exames que um outro colega chega e diz, tá ok, tá massa, não tá massa coisa nenhuma. Tá cheio de deficiência que precisa ser corrigida. E às vezes está tomando polivitamínicos de A a Z, isso aqui, não sei o que, bari, não sei o que. Isso vai ajudar muito pouco. Eu preciso de bloco, não adianta eu comprar um kit que vem bloco, areia, cimento, um pouquinho de cada. Eu preciso de bloco. Então eu tenho que ter bloco. Eu preciso de vitamina B12, não adianta ter vitamina A, B6, não, eu preciso de vitamina B12, eu preciso suplementar aquela vitamina no aporte correto. Não botar um pouquinho de cada coisa e achar que está tudo bem. As medicações mais recentes. Essas são incríveis. Essas são a bola da vez. Não é à toa que tem mudado a realidade das empresas farmacêuticas que lançaram. E quando eu falo isso, eu estou falando de 9 zeros, bilhões. Sabe por quê? Porque é incrível você lançar a mão de um dispositivo que você injeta. Canetinha. E com 3 meses você perdeu ali, sei lá, 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos, 15 quilos.
começou com algumas que hoje já estão ultrapassadas e a gente está vislumbrando uma lá à frente já, que se equipara hoje a uma cirurgia bariátrica. Qual o grande lance disso? O meu corpo produz uma substância. Essa substância faz com que eu tenha a sensação de saciedade. Só que ela é muito fugaz. Ela dura cerca de 2 minutos, 3 minutos no meu corpo. Eu comi e tal, daqui a pouco ali. Algumas pessoas até burlam isso. E a gente faz isso quando come sobremesa. Você encheu, mas tem um espaço para sobremesa. Sempre tem um espaço para sobremesa. Você tem uma outra coisa aqui que faz com que você vá lá e pule esse processo. Aí o que é que eles pensaram? Poxa, se eu tenho uma substância no corpo que consegue resolver isso, vamos fabricar sinteticamente. Perfeito. Uma que durava, sei lá, 12 horas. Primeira. Com 12 horas, sabe? A outra já foi durava um pouquinho processo. mais, 18 horas. Aí você foi e fez uma que dura 1 semana. Isso é assustador. Olha que coisa incrível. Ela dura 1 semana. Só que ela só mexe em um mecanismo. Essa, por acaso, é o Ozempic. Dura 1 semana. Que massa, que legal. Você pode fazer um uso diário. Você pode fazer um uso 2 vezes na semana, 3 vezes. A estratégia você define com o profissional que está te tratando. Aí lançaram uma nova agora, já liberada no Brasil, que mexe em 2 hormônios. Então, ela é melhor ainda do que o Ozempic. Então, ela consegue entregar mais em menos tempo. E tem uma outra que, no futuro, mexerá em 3 hormônios. Essa vai ser, sabe, bater na porta do céu. Vai ser incrível. Só que, como qualquer coisa, obesidade é uma doença crônica. Ela está aqui dentro. Enquanto eu não conseguir mexer no gene e virar a chave, ela vai continuar sendo obesa. Assim como o diabético vai ser diabético. Ah, mas ele não usa remédio. É um diabético em remissão. Eu sou um pecador remido. Não é isso? Sabe por quê? Minha natureza foi formada em pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Isso. Mas eu fui remido pelo sangue de Jesus. Eu não estou escape. Está lá a natureza, né? Exatamente. Eu preciso a todo tempo estar atento. O diabético, o tempo todo atento. O hipertenso, a mesma coisa. O obeso, a mesma coisa. Porque a gente vê, o paciente perdeu 40 quilos na cirurgia bariátrica e depois ganhou 40, 45, 50. Por que isso aconteceu? Já que ele agora tem um estômago pequeno. Ele tem uma alça intestinal que não deixa ele aproveitar mais. Porque o corpo, ele não vai perder. É igual a cassino, a casa nunca perde. Quer ganhar. Então, o paciente usou o Ozempic, usou o Mounjaro, que é a mais nova, ou usou a Saxenda, Victoza e diversas outras dessas substâncias. Beleza, legal. Mas ele precisa entender que, das duas, uma, ou ele vai ter dinheiro para bancar isso o tempo todo, a um custo alto, ou ele vai aprender que aquilo é uma estratégia, uma muleta, uma ferramenta, e que ele vai lançar mão daquilo por um tempo e conseguir depois desmamar e entrar no estágio de equilíbrio com o seu corpo. Isso serve para cirurgia bariátrica, isso serve para dietas, que eu nem gosto do nome, eu gosto das mudanças de hábitos alimentares. Isso serve para os medicamentos, sejam eles sibutramina, que se usou há muito tempo, o nome incrível, Xenical, vocês não devem lembrar que essa é mais antiga. Não, nunca ouvi Você falar. defecava a gordura. Olha que incrível. É a droga do emagrecimento. Já me fala do clenbuterol. A droga do emagrecimento. Você literalmente vai defecar gordura. Uma falácia. Até hoje ninguém conseguiu resolver isso. Mas é o Orlistat. Continua aí. E a gente tem os ansiolíticos que a gente usa. A gente tem outras medicações que conseguem diminuir a ansiedade e a compulsão. Tudo isso. O fato é, tudo é bom senso e equilíbrio. O Ozempic, Equilíbrio. ele só é recomendado para pessoas que são obesas? Não. O Ozempic Certo. foi uma substância, assim como as outras, que elas foram inventadas para o diabético. Porque reduzia o aumento da ingestão calórica e você conseguia manter o nível de glicemia melhor por mais tempo. Uso semanal. Tanto é que ele vem para uso semanal. Sim. Mas, como tudo, hoje na indústria farmacêutica, você não faz hoje e amanhã está no mercado. Você começa a estudar. O que é que eles perceberam? Que os diabéticos que usavam, comparados ao do grupo controle que não usava, eles também perdiam peso.
além do melhor controle da glicemia, do açúcar, tá, perdi um peso. Poxa, a droga é boa. Mas ela só foi aprovada para emagrecimento anos depois. Sim, sim. Então, assim, ela, pô, se serve para o diabético e perde peso, que legal, a gente vai usar. Muito bacana. E aí começou-se a usar e com cada vez mais estudos mostrando não só a melhoria na questão do açúcar. Os mais recentes estudos mostraram que em cardiologia o Ozempic faz um efeito. Um estudo dos últimos 5 anos mostrou pacientes que fazem uso ou fizeram uso do Ozempic e perderam peso, melhoraram a saúde cardiológica. Tiveram o que a gente chama de desfechos duros menores, infarto, AVC e morte súbita. Então o paciente pode ter outros problemas, mas esses índices reduzir com o uso do Ozempic. Mas isso de forma assistida. Sempre. Porque a gente vê as pessoas chegando na farmácia Isso que e eu ia perguntar. me dê uma ampola, eu quero Ozempic, 1.068. Eu vou dividir para 8 vezes no cartão, para 10 vezes no cartão. Pronto, vai para casa. E pá. Aí no outro mês ele vai lá e diz, eu vou querer uma ampola. Sabe o que aconteceu? O ano passado a gente teve falta de Ozempic no Brasil. Olha só. Aí eu falei dos 9 zeros. Você acha que é interessante para a indústria farmacêutica botar uma medicação que precise de receita? Claro que não, estou vendendo igual água. É a E indústria. a gente cria uma situação que, da mesma forma que o profissional corcunda, com escoliose, com defeito postural, qualquer coisa, o profissional não, o paciente ou o usuário da academia, chega lá e faz de maneira inadequada o exercício, pode se prejudicar se ele não tiver um profissional para dizer, opa, peraí, assim não. A linha aqui, a coluna não está legal não. Olha, esse movimento só vai até aqui 90 graus. Para quê? Para obter o melhor daquilo. O uso de medicamentos, seja ele de qualquer natureza. A droga, o nome é droga, ela serve para o bem e para o mal. Se você não usa uma ferramenta de maneira adequada, ela não serve. Adianta usar uma chave Phillips para abrir um parafuso fenda? Não. Não vai ter resultado. Vai danificar a chave e danificar o parafuso. Você usa e você vai ver muita gente frustrada com o uso do Ozempic. Eu recebo um bocado de gente lá no consultório. Eu usei, perdi peso, não perdi, ganhei de novo, não sei o quê. Por quê? Foi na onda. Foi no Instagram, foi no Google. Sim, orientação correta. Tudo. Aí depois que já tentou tudo, aí ele vai na nutricionista. Aí ele vai na educação física. Aí ele vai no médico. Por fim, aí que ele viu que não deu certo, aí ele já chega dizendo, eu já usei isso, não deu certo. O paciente chegou lá e disse que não usou isso. Ozempic. Falou pra mim. Aí, o que você quer mesmo? Eu quero perder 12 quilos, eu preciso perder 12 quilos. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos perder 3, depois a gente se preocupa com o resto. Aí ele disse, ótimo, você foi o único médico que me propôs perder 3 quilos. Ele disse, é isso, eu sou realista. Vamos lá, já perdeu 5. Sabe o que ela está usando? Semaglutida. Ozempic. Mas ela não perdeu antes. Por que ela está perdendo agora? Sabe por quê? Eu não uso o botão mágico emagrecer e aperto. Não. Ela procurou. O processo tá fazendo, todo. Ou porque lá no nosso pacote ele tem o acompanhamento nutricional. Ela foi para o nutricionista e tem um plano individual para ela. Por quê? Se não comer direito, não adianta. Ela está fazendo exercício físico, eu estou em cima, cobrando o tempo todo. Estamos tentando melhorar o sono. O Matheus falou, do tripé mágico. O sono. Eu falo sempre para o paciente. E aí, lá na clínica, a gente trabalha com 5 pilares. Nutrição, sono, atividade física. Esses 3 são fundamentais para ganho de massa. E aí eu acrescento estresse, gerenciamento de estresse e espiritualidade. E se eu tivesse que botar um sexto, seria o intestino. Mas eu coloco aqui junto com nutrição. Então eu falo para os pacientes sempre, eu trabalho com isso aqui. Espiritualidade, gerenciamento de estresse, nutrição, sono e atividade física. Esses pilares regem basicamente o que a gente quer na nossa vida. Se eu não durmo, eu vejo muita gente. Treina a semana toda bem, treina bem, come bem. Chega no final de semana, perde noite, bebida, isso, aquilo. Não ganha massa muscular. Ou ganha pouco. Resultado insatisfatório. Ou, durante a semana, trabalha, chega em casa, aí vai pra academia, malha, quando chega em casa, toma até a proteína, faz isso, faz aquilo e tal. Mas vai dormir meia-noite.
já perdeu até a janela legal de alcançar um sono mais reparador, vai acordar no outro dia para trabalhar. É esse. Então, assim, a palavra equilíbrio, ela nunca teve tão na moda na minha boca. Eu falo para o paciente o tempo todo. Não adianta. Aqui não tem restrição. Não vou dizer, você não vai comer nada disso, porque não se sustenta a longo prazo. Vai para academia todo dia. Não, mas eu não tenho tempo. Você tem quantos minutos no seu dia? Se o paciente diz para mim, eu tenho 2. Ótimo, só preciso de 2. Vamos fazer isso em 2 minutos aqui. Abre o seu celular. E eu adoro isso, porque a tecnologia está em tudo. Abre o seu celular e baixa aí. Treino para mulheres. Treino em casa para mulheres. Não quero nem que você vá na academia. Para não ter desculpa. Porque eu falei no início, nós somos especialistas em autossabotagem. Sim. Eu, você. Todo mundo é. A gente tem sempre uma desculpa. Ai, minha filha. Ai, meu filho. Ai, minha esposa. Ai, meu tênis está velho. Ai, tá chovendo. Ai, tá frio demais. Da chuva é ótimo. Ah, o trabalho. Da chuva é ótimo. Da chuva é ótimo. Sempre. Eu falei para paciente, essa não tá. Não, é porque eu preciso comprar um tênis que o meu tá velho. Eu disse, imaginei. Mas depois do tênis vem a roupa, que fica velha. Aí quando tiver o tênis e a roupa, tá no inverno, tá chovendo. Não dá margem Não dá pra... pra ir. Aí quando parar de chover, o tênis que era novo já tá velho. Ai, meu Deus, é um ciclo. E aí a gente vai inventando desculpas. Então assim, isso vai existir o tempo todo. E a gente precisa entender. Sempre com empatia. Entendendo que as pessoas têm diversos problemas. Assim como eu tenho os meus, todo mundo tem os seus. Agora, assim como eu posso, eu tento passar para o paciente que eles também podem. Eu trabalho o dia todo também. Às vezes eu chego em casa às 19 horas. Aí eu conversei ontem com o paciente. Eu não malho mais à noite. Mas por que eu só não malho à noite? Porque eu chegava de noite, tinha filho para brincar, tinha uma série para assistir, tinha uma aula para assistir, tá? Não ia ter tempo. O que você faz? Acordei mais cedo. Comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Porque aí eu faço de manhã. Tá, não tem desculpa. Ou gostando ou não. E vou dizer logo, não gosto de exercício físico. Estranho? Não gosto. Mas faço. Faço pela necessidade. Do mesmo jeito que eu tomo remédio quando preciso, faço exercício físico. Dia sim, dia não. O exercício de musculação especificamente, porque eu faço outros. Mas esse, dia sim, dia não, pela necessidade. Nunca porque eu acordei, ai que delícia, eu vou ali me exercitar. Coisa maravilhosa exercitar meu corpo nesse frio. Aí eu penso, às vezes tá chuva, minha estação fica do lado, eu não vou pra academia, eu malho em casa, fica na varanda. Aí às vezes tem aquele vento frio, tá escuro, tá chuviscando. E assim, precisa ter muita força de vontade. Mas assim, opção a gente tem. Sim. Opção a gente tem. Isso nos é dado. A tecnologia nos deu isso. Você pode malhar em qualquer lugar. Você bota no YouTube, tem aula ao vivo ali. Um aerohit para você fazer. Aí você quer fazer dança. Aí eu quero fazer jump, eu quero fazer step, eu quero fazer calistenia. O que você quiser, você vai. As opções estão aí. No mesmo canal que você encontra diversas bobagens, você encontra as coisas boas. Só saber procurar. Da água com limão, que a gente já sabe que não vai funcionar. Também tem o exercício legal. O que o Ismar falou, ele é muito interessante, que é a utilização da ferramenta. Eu achei isso aí sensacional. Porque o erro não é você utilizar a ferramenta, é você querer utilizar de qualquer jeito. Porque toda ferramenta ela tem um fim, ela tem um meio e ela tem um princípio. E se você não conclui, se você não age daquela forma, você, usando a ferramenta, até para o que você quer, você cai no erro. E eu vejo muitas pessoas, escuto isso com muita frequência, dizendo: não, eu não tenho tempo para malhar, eu já não tenho mais idade para isso, eu vou marcar uma consulta com o médico para fazer uma cirurgia bariátrica. E até já comentei com pessoas próximas e dizia assim: e depois? Faz o que com tudo isso? Assim, você quer só ter o prazer de perder uma quantidade de peso, se olhar no espelho uma vez para dizer que você tá bem e acabou? É só por isso. E aí, atrelado a isso, a gente cai no princípio da consciência. Lismar falou uma coisa muito interessante nos 5 princípios, né, que ele trabalha. A espiritualidade causa essa sensação do que o que é que eu preciso para estar melhor. E às vezes a gente esquece da espiritualidade, às vezes a gente esquece da consciência. Será que eu estou fazendo isso realmente para eu estar bem? Em que sentido? O outro que está lá na frente está me vendo bem, então eu estou bem. Mas eu não estou bem. Eu estou aqui gastando 30 horas do meu dia, que eu quero ter mais do que 24 horas. Eu estou gastando esse tanto de tempo para malhar 3 horas, 5 horas na academia para eu ficar bem.
E qual é o resultado disso? Você está bem em que sentido? E qual o parâmetro, Qual né? parâmetro você está tendo? Qual é o princípio de saúde que você tem? E aí, às vezes, volta até para a pergunta inicial. O que é saúde para você, de fato? Eu vejo pessoas que estão bem, saudáveis mesmo, fazendo uma caminhada. Estão caminhando, estão fazendo uma atividade, estão buscando melhorar. Eu vejo pessoas que estão bem porque saem para caminhar com um cachorro. Não faz a musculação, mas caminha com um animal, mas estão bem, tem uma vida saudável. E aí você se pergunta, aonde é que eu coloco como parâmetro a minha necessidade de saúde? É na minha alimentação? Vou buscar alimentação. É na minha atividade física? Vou buscar a minha atividade física. Mas eu preciso ter uma noção. E eu preciso fazer tudo com ordem e decência. E a gente recai no tema que a gente já fala bastante podcasts, que é sobre a nossa idealização de todas as coisas, né? Então a gente começa a idealiza, e aí mais uma vez a gente questiona, né? A idealização do sucesso é atrelado ao exercício físico e uma vida saudável, né? Muitas vezes isso é deturpado. Então, assim, a pessoa está ali... E a gente vê inúmeras informações sobre isso, né? Pessoas que estão ali, bonitinhas, todos os dias na academia, que a gente chama de maromba, e ali, mas você vê que se for procurar esse equilíbrio, não tem o equilíbrio que nós estamos falando. E assim, do básico mesmo, do tripé, não precisa nem se aprofundar. Por quê? Porque a idealização dela de corpo, e de estética, ela está superior a todas as outras coisas. São pessoas saudáveis? Aí a gente começa a questionar isso, né? Porque, assim, se for banalizar, não são, ou então são, mas em que aspectos? Então, assim, essa ideia de sucesso, essa ideia também de sucesso atrelado a uma vida saudável, a uma vida fitness, que nós estamos sendo bombardeados, porque nunca se falou tanto em saúde. Mas, assim, se a gente for também analisar, essa saúde, ela também... ela é relativizada, porque o que mais importa é que o meu corpo esteja no shape que eu idealizei e que o mundo está dizendo que é o corpo legal. Então, quando, por exemplo, você vê a pessoa que está caminhando com um cachorro, às vezes a saúde dela está super ok, mas não é o shape, não é o corpo que nós estamos dizendo que é um corpo legal. Então, ela não está tão legal assim. É isso que o mundo está falando pra gente. Aí vai nessa correria toda, toma medicamento... sem prescrição. Aí a receita milagrosa do chazinho ali, bora. E aí, eu vi alguém falando assim, que o corpo é como se fosse um cartão de crédito. A gente vai usando, mas uma hora a conta chega. A conta chega. E aí, quando chega, às vezes, a gente já não vai ter mais esse parâmetro de relativizar, de falar assim, olha, talvez tenha aqui esse equilíbrio, mas eu não tô cortando tal alimento. Agora, eu tô cortando, porque agora é uma questão de vida ou morte. E aí? A regra do equilíbrio é bem interessante. Qualquer extremo é extremo. É extremo. E essa regra é básica. A gente está falando aqui de casos de pessoas que estão buscando melhoria de uma vida mais saudável, de um acompanhamento, de estratégias para a questão do emagrecimento. Mas cabe também falar daqueles que não estão dando a mínima para isso, que estão dentro do contexto das igrejas, principalmente, né? Porque existe aquele mito, eu sou crente, eu não fumo, não bebo, então minha vida é saudável. E a gente sabe, por estar dentro do contexto, que a grande maioria está vivendo uma grande mentira dentro dessa lógica, né? Que acham mesmo que há um desprezo muito grande pelo corpo, pelo cuidado com a saúde. E essa conversa nossa aqui, ela tenta acordar a esse que está ouvindo a gente, da importância que é, até mesmo pelos acessos que a gente tem, pela informação que é divulgada hoje, para que ele tenha um melhor estilo de vida, possa prolongar mais esse princípio do que estamos falando. Há uma frase interessante que a gente extraiu de um certo pastor escocês de 29 anos de idade, morreu com 29 anos de idade, e a última frase dele, de acordo relatam, foi essa: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. E ele morreu com 29 anos exatamente por falta de saúde, por ter uma vida desequilibrada. Então, a gente precisa pensar que a consequência direta por menosprezar, por entrar nesse mito, né, de que nós já somos salvos, já somos, não fazemos o que outras pessoas fazem, então tá tudo bem, Deus vai proteger, Deus vai dar cura, e a gente não vai precisar cuidar de questões de saúde. Isso é uma falácia, e a gente está aqui tentando modificar uma cultura que já foi pré-estabelecida historicamente, de que o que importa mais é o espírito do que
teu corpo. Aqui é importante a gente sinalizar para quem está assistindo esse podcast, a Bíblia deixa muito claro que a dimensão de cuidado com o corpo é tão espiritual quanto a dimensão devocional. Então, quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha saúde, eu estou adorando a Deus também por este meio. É claro que os excessos, como a Cindy sinalizou, eles são indevidos. O extremo é indevido. Mas também é excesso considerar que não fazer nada, no final eu vou ter o resultado positivo, que vai dar tudo certo sem essa prática, sem essa busca, sem essa orientação. Como vocês enfrentam muito isso de pessoas que dizem, não, eu tô bem, eu não faço nada, mas eu tô bem. Vocês enfrentam isso no ambiente de consultório, quando vão procurar vocês em algum momento isso? Já enfrentei isso, principalmente quando chega um paciente que muitas vezes os exames de sangue estão ali normalizados e fala assim, mas meu exame de sangue não deu nada não, então... E aí eu já atendi um paciente que estava com obesidade grau 3 e assim, os exames de sangue dele sempre davam as interferências, mas aí ele começava, melhorava e voltava de novo. E aí ele chegou e falou assim, mas agora meu exame de sangue já está estabilizado. E aí eu falei com ele, mas o seu excesso de peso, a sua gordura, é uma inflamação. Então, em algum momento, ela vai gerar um prejuízo e você vai ficar nesse efeito sanfona. Eu faço e volto, eu faço e volto. E vai chegar um momento que não vai ter mais o que você fazer. Então, às vezes, eu recebo o paciente assim, fala assim, eu tô bem, ou eu não tô sentindo nada. Eu tô aqui com um aumento de peso bem grande, mas eu não tô sentindo nada não, eu fico bem no meu dia. Mas muitas vezes os sinais e sintomas eles são emitidos e a gente não percebe. A gente associa N coisas, menos a nossa saúde. Então, eu sempre recebo, assim, aí a gente precisa ter aquela conversa, de estar explicando, aquela saúde mesmo, né, nutricional, aquela questão de falar sobre a saúde, explicar os riscos que aquilo pode ter, para que aí o paciente ele venha ter um entendimento e não é só se cuidar quando estiver em um estado de risco, é levar aquilo como estilo de vida, né, um estilo de vida mais saudável, levar aquilo para a sua vida toda. Muito bem. Esse tipo de paciente é comum, sim. Todo mundo tem essa ideia de que porque não deu nenhuma alteração laboratorial agora que tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Você chega e diz pra mim que tá cansado. E ainda faz a seguinte pergunta. Doutor, é normal ficar cansado o dia todo? Eu digo, depende. Você tá carregando muito saco de cimento na cabeça o dia todo, você vai ficar cansado o dia todo. Não tem como Mas correr. se não for assim, tem alguma coisa errada. É normal ter dor no joelho? Não. O joelho foi feito para articular e andar e sustentar o peso do corpo e não doer. Quando dói, está sinalizando que tem alguma coisa errada. Então não está tão bem assim. O paciente ronca, o paciente tem apneia do sono, o paciente incomoda o cônjuge, incomoda até a vizinhança. Nesse nível. Ele não, mas esse grau 3 é assim. Ele no outro dia acorda literalmente, eu gosto dessa expressão, surupembado. Meu Deus, essa é nova. Sabe? Chega lá no trabalho se arrastando, passa o dia ali remando. Chega de noite, meio-dia faz um prato que só Deus. E aí sobe no monte. À tarde vai pra casa, no final da tarde vai dormir. E ele chega e tem a audácia de dizer que tá tudo bem. Que tá tudo legal. Porque o açúcar dele deu... Ele fez um jejum, sabe lá de quantas horas, para não passar de 100. Deu 98. Tá normal. Tá o que aqui? Isso é interessante, desculpe me interromper, mas tem pessoas que fazem mesmo que no período anterior aos exames clínicos, aos exames com hemograma, eles fazem um tipo de dieta específico. Pra poder não aparecer nada lá. Não sei se isso dá certo, mas eles fazem. A melhor parte é que a gente tem marcadores que são de 3 meses. Pega no pulo do gato. Como é que escapa? Não, mas isso aí só foi hoje. Aí eu disse, esse porque... Esse aqui é a foto. Mas vamos ver o filme. É porque esse daqui, ele mede os últimos 90 a 100 dias. Então, olha se aí. você conseguir enganar esse marcador aqui durante 100 dias... Você não precisa se preocupar, porque você já adotou um novo hábito. Você acabou criando um novo hábito sem querer. Você resolveu o seu problema. Agora, você faz exatamente isso. Profissionais de empresa fazem muito isso.
bebe. Vai fazer na semana que vem. Aí nessa semana ele começa, não bebe, não come isso, não come aquilo. Faz o detox. Pra chegar lá e os exames laboratórios estarem ali os mais próximos dos normais, dos valores normais, e tá tudo ok para a empresa. Quando na verdade não é bem assim. A gente tem marcadores que são a curto prazo e tem marcadores que são de longo prazo e que mostram pra gente que a coisa não tá andando tão direito. Assim como tem doenças que você pede um exame hoje, não adianta você pedir daqui a 8 dias, porque não vai ter mudança. Vai mudar com 4 semanas, com 8 semanas, com 12 semanas. Então, às vezes, o paciente não sabe disso. Na maioria das vezes, ele não sabe disso. Ele acha que pode enganar. E aí, não, aqui, eu tô bem, eu vou fazer isso. E da mesma forma, o contrário. Quando aparece um pouquinho acima, ele diz, não, mas só foi hoje, porque eu fui na formatura final de semana. Uma besteirinha. Eu fui na formatura final de semana, e aí e tal. O colesterol, a gente não sintetiza colesterol numa noite. Eu comi hoje, amanhã já tá... Não. Aí o cara chega lá com 280, por exemplo. Não, é porque 2 semanas aí, doutor, comendo feijoada, tem um churrasco. Ele acha que vai conseguir enganar com esse discurso. Aquela feijoada na Cindy. Aquela feijoada. Ele é exatamente isso. Não, é porque eu abusei um pouquinho. Ainda tem esse desplantezinho um pouquinho. E assim, se a pessoa não consegue entender que quem está do lado de cá, profissional, já conhece esses mecanismos, essas desculpas, essas coisas, ele está por fora. Está na hora desse pessoal se ligar as paradas de sucesso. E ele acabou de saber que ele não está enganando médico nenhum. Ele só está se enganando. Tá se enganando. Se enganando. Se engana mesmo o próprio corpo, porque tem os marcadores, né? É isso. Não sabia desse detalhe. Agora você está sabendo que existem marcadores que esse examezinho que você está achando que está regular, talvez não esteja. Exatamente. Muito bem, a gente vai precisar fazer um outro encontro para falar sobre saúde. É muita Porque conversa. ainda tem muitas coisa. perguntas que ficaram aqui guardadas e a gente não vai conseguir responder a todas elas aqui. Vai ter que ser a parte 2. Mas eu creio que a gente conseguiu hoje, pelo menos, despertar os nossos ouvintes aí a respeito dessa necessidade de equilíbrio. E a gente recebeu aqui orientações muito diretas sobre isso. E esperamos em Deus que você que está acompanhando esse podcast possa, de fato, ter uma vida mais saudável e equilibrada. E para a gente terminar, eu queria uma última palavra dos nossos convidados aqui, um incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo. Por onde começar? Por onde começar a ter uma vida saudável? Quem vai primeiro? Primeiras damas. Bom, como já foi dito muita coisa aqui, né? A gente dá para pegar fazer Um apanhado. Tudo, um apanhado. De que as coisas não acontecem imediato, né? A gente precisa ter paciência, constância, né? Para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, seja ele o objetivo relacionado à saúde, seja ele o objetivo relacionado à estética, seja ele objetivo relacionado à melhora da qualidade de vida. Então, nada acontece do dia para a noite, né? Não é da mesma forma, a gente não consegue, ganhou uma quantidade de peso de um dia para a noite, a gente não vai conseguir perder de um dia para a noite. O imediatismo, essa questão do imediatismo, ele causa problemas que vão estar relacionados à questão da nossa falta de controle, né? Então, o que eu deixo para vocês é que não sejam imediatistas, né? Na verdade, a gente falar sobre saúde é um leque muito grande. Como a gente viu aqui, não existe um pilar para o tratamento de uma doença, não existe um pilar para o tratamento do emagrecimento. São vários pilares. A gente precisa ter um olhar totalmente diferente para cada paciente. A gente trabalha em conjunto. Eu não trabalho sozinha, né? Então, eu preciso dos meus colegas de profissões para trabalhar junto comigo. Então, eu não trato meu paciente sozinha. Então, o nosso olhar é o nosso olhar em conjunto. Então, muitas vezes, é por isso que o paciente ele não consegue chegar a uma qualidade de vida melhor, porque ele quer fazer só de um lado. Ele não quer caminhar da forma que a gente, né, mostra ele, você precisa caminhar, a linha vai ser meio torta, porque em diversos momentos podem acontecer coisas que vão te desestabilizar, mas é essa linha aqui.
é essa linha aqui, você não pode desistir. Porque só a partir do momento que a gente se leva, né, pra gente ter esse controle realmente, porque a gente não vai viver fazendo o que a gente quer. A gente não é mais criança, né? Nem criança hoje em dia faz o que quer, né? Que tem os pais ali para orientar, ó, você tá fazendo Algumas errado. não querem, não querem, você mas... tá fazendo errado, é dessa forma. Então a gente precisa ter essa consciência, né, do que a gente quer. Na verdade, ter a consciência do que a gente quer alcançar e não só para agora, futuramente, né? Porque o nosso corpo é uma máquina, né? A nossa máquina. Se a gente cai doente, a gente para. A gente, não vou melhorar porque eu estou no meu trabalho. Mas se você cai doente, você não vai ter seu trabalho. Se você cai doente, você não vai poder cuidar da sua família. Se você cai doente, você não vai poder ajudar as pessoas que você ajuda. Então, a gente precisa ter essa consciência e ter essa constância e saber que nada é de um dia para a noite. A gente precisa ter paciência. Muito bom. Esse silêncio Fica à vontade. O que eu tenho para dizer é que você que é mais gordinho, você que é mais magrinho e sente vontade de mudar, só comece. Não deixe ficar tarde, ficar muito alarmante sua situação, seja da saúde ou social, o jeito que você se vê. O que eu tô querendo falar com isso é saindo um pouco mais da parte da nutrição, eu digo mais no âmbito da como a pessoa se vê. Estética, né? Da estética. Se você está se sentindo um pouquinho mais fora da curva, mais gordinho, não se sente tão bonito, só comece. Eu te digo que vai mudar. Um pouquinho de cada dia você vai chegar lá e um dia você vai se tornar inspiração para muitas pessoas. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui um cara gordinho, super gordinho, e hoje em dia tem muitas pessoas que olham para mim e falam: quero seguir o que o Matheus está seguindo. Tá vendo? Tô na fila. Então eu digo para vocês, não se desanimem, não com o corpo de vocês, seja mais magrinho, seja mais gordinho, apenas comecem, que lá na frente vocês vão olhar para trás e falar: consegui. É isso aí. Eu só trago a reflexão da percepção de estar olhando para dentro de si e entender que o corpo dá sinais. Fica atento. Eu falei, a gente só morre por acaso quando é acidente. Fora isso, o corpo vai dando sinais, a gente pode ignorar e a gente o faz com muita propriedade. Então preste atenção no que seu corpo está dizendo. E ele vai dizer coisas que você não quer ouvir. Coisas que você vai ignorar por diversos motivos, por diversas situações, mas que você preste mais atenção e faça isso aí que o Matheus falou. Só começa. Não importa se é com pouco tempo, com muito tempo, com muita coisa para fazer, pouca coisa para... Comece. Faça hoje, faça amanhã e pronto. Deixa a coisa. E, se possível, busque uma orientação profissional. Porque uma locomotiva sem um maquinista, ela pode até rodar um período, mas ela está fadada a descarrilar lá na frente. Verdade. Eu queria deixar minhas redes sociais aí. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, podem me procurar no @Dr. Linsmar Dantas ou na clínica @Numed Saúde. A gente está lá, deixa a pergunta lá, deixa qualquer dúvida, eu acompanho os nossos vídeos, a gente tem muita coisa lá. E dá para esclarecer já muita coisa, só assistindo e vendo algumas dicas, algumas orientações são passadas lá. Muito bom, muito bom. Nossa nutricionista também pode adicionar suas redes. Vou deixar aqui também meu Instagram, que é NutriBrendaEllen, né? E assim, a gente sempre tem esse contato, né, com o paciente, ele tira dúvidas, a gente sempre abre caixinha de pergunta e posta vídeos, né, esclarecedores, que tem embasamento, né, pra gente poder falar sobre determinada situação. Então, só é mandar uma mensagem que a gente sempre responde. Muito bom. Esse é o nosso Prosa, Café e Bíblia, falando sobre equilíbrio, vida saudável. E nós agradecemos você que nos acompanhou até agora. Comece uma rotina. Comece. Não já. existe jornada sem o primeiro passo.
Estamos aqui nos estúdios do Boré, o melhor estúdio para a sua produção de audiovisual, e nós nos alegramos por você ter nos acompanhado até aqui. Leve essa mensagem, que você seja alguém que dê o primeiro passo, que inspire a muitas pessoas, como o Matheus é uma inspiração pra gente. Eu tô entrando aí na fila, então um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Isso, estamos naquele processo de oração para o primeiro passo. É verdade, é verdade. Mas só uma última palavra, interessante, que eu não consigo, a minha memória sobre Mateus, eu não lembro dele antes, eu só lembro dele nesse físico aqui. A imagem que fica. A imagem dele foi gravada, e eu já fiz esse exercício de como é que ele era mesmo, e eu não consigo lembrar, eu só lembro dele assim mesmo. Então teremos segunda parte aí com revelações. Aguardem o pastor também, o pastor no processo de se tornar pastor maromba aqui da cidade. Oh, Jesus! O desafio já está lançado, viu, pastor? A o processo, a equipe também já está aqui. O processo de disciplina vai ser mais fácil, né? Com os irmãos. Mais um abraço a você que nos acompanha, que você possa realmente levar isso a sério, para ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, e saiba que isso também é agradável diante de Deus. Forte abraço.